Olá pessoal, tudo bem? Então vamos começar, mais uma aula. Agora, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre redes de empresa, que é o próximo assunto, relacionado à economia industrial. Bom, o que é uma rede, E o que é uma rede de empresas? Então, na economia industrial, diferente da economia neoclássica, que vocês viram lá na parte de microeconomia, as empresas elas não são mais olhadas de forma isolada, elas não são mais vistas isoladamente, empresa por empresa. Elas agora são vistas em conjunto. Por quê? Porque qualquer ação tomada em uma empresa acaba afetando outras empresas também. Então as empresas elas têm uma interligação, ainda que essa interligação não seja formal. Então o foco deixa de ser a empresa isolada e passa a ser a associação entre as empresas, não necessariamente associações formais, mas o fato de duas empresas terem qualquer tipo de relação ou de qualquer tipo de se uma ação de uma empresa afeta a outra, isso acaba que as empresas elas estão dentro de uma rede, Elas podem ser analisadas como se fosse uma rede de empresas. Então uma rede é um recorte analítico, Então rede é um modo de se analisar, um jeito de se analisar uma série de fenômenos relacionados às empresas na moderna economia. Então alguns tipos de assuntos, que podem ser estudados dentro desse enfoque analítico da rede. Então a gente pode estudar a aliança estratégica entre empresas, então quando duas empresas elas formalizam ou não de algum tipo de aliança e trabalham em conjunto de modo a fortalecer sua estratégia. A gente pode falar de algum programa de cooperação visando algum objetivo pontual, então as empresas se unem para desenvolver alguma coisa, desenvolver alguma coisa que tem um objetivo mais pontual. A gente pode falar de processos de subcontratação e terceirização como redes de empresa. Então são duas empresas que se relacionam por meio desses processos de subcontratação ou terceirização. A gente pode falar de distritos industriais, que também são redes de empresa que elas têm em comum o fato de estarem localizadas no mesmo espaço físico. A gente pode falar de sistemas flexíveis de produção baseados em cooperação, Então, quando as empresas se unem, um fornecedor e dentro de uma cadeia de suprimentos, quando existe uma união entre os membros da cadeia de suprimento visando deixar o sistema como um todo mais flexível, responder mais rápido a alguma demanda. Também é uma rede de empresa. Sistemas nacionais e regionais de inovação, também são exemplos de redes de empresa. Então, vários fenômenos, vários tipos de temas podem ser estudados sobre esse enfoque analítico das redes. Então, uma rede ela pode ser definida como um conjunto de nós que estão conectados. Então, basicamente, uma rede é formada por nós e por ligações, nós que estão interconectados. No caso de redes de empresa, esses nós são empresas, que são conectadas de alguma forma. Mas a gente pode falar de redes de computadores, de rede de qualquer coisa. Então, rede é um assunto mais amplo, mas aqui na economia vai interessar justamente as redes de empresa. Então, uma rede de empresa é um arranjo interorganizacional baseado em vínculos sistemáticos entre empresas independentes. Então, quando as empresas têm vínculos sistemáticos, elas têm uma série de vínculos que as conectam, ainda que esse vínculo não seja formalizado, a gente pode chamar isso de uma rede. Bom, existem duas formas da gente estudar redes de empresa. Existem duas abordagens para estudar uma rede. Existe a abordagem voltada para organizações dentro de uma rede. Então o foco está numa organização que faz parte de uma rede e a gente estuda como que o fato da rede estar nessa organização afeta, ou melhor, o fato da organização estar nessa rede afeta essa organização. Então, que tipo de vantagens a empresa pode ter por estar nessa rede? Então, essa é uma primeira abordagem. Então, analisa como a rede de relações afeta as decisões tomadas pelos agentes individuais, que no caso são as empresas, que são os nós dessa rede. Então, basicamente, nessa primeira abordagem,
a gente vai estudar aquilo que a gente chama de externalidade de uma rede. O que é uma externalidade de uma rede? São os efeitos, né, que o fato da empresa estar nessa rede gera para ela. Então, o que tipo de consequências, né, ou seja, são esses efeitos diretos e indiretos dessa interdependência entre as decisões dos agentes. Então, o que essa interdependência, o que o fato da empresa estar numa rede traz de vantagens e desvantagens para ela, traz de custos e benefícios para ela. Então, essa é a abordagem, né, voltada para as organizações dentro de uma rede. Então, vou falar um pouquinho dessas externalidades, né? Então, a gente tem as externalidades técnicas, que é o seguinte: quando estar numa rede causa alterações na função produção e aumenta a eficiência e a produtividade. Então, a gente falou daquele caso das empresas, né, que estão em projetos de manufatura flexível, né, que estão numa rede, né, visando esse arranjo dentro de uma cadeia de suprimentos, por exemplo. Então, o fato de eu ter uma relação forte com o meu fornecedor, que permita que ele entregue no prazo, ou que ele deixe de entregar se eu não precisar. Então, se eu tiver essa rede e essa interconexão entre a empresa e o seu fornecedor, por exemplo, isso pode gerar aumento de eficiência e de produtividade, porque alguns atrasos que poderiam ocorrer não ocorrem mais. Então, isso pode deixar a minha função produção mais eficiente. Pode fazer com que eu consiga produzir de maneira mais produtiva. Então, isso é uma externalidade técnica vinda de uma rede. A gente tem as externalidades pecuniárias. Pecuniária tem a ver com preço, né? Então, quando o fato da empresa estar numa rede possibilita, né, mudanças na estrutura de custo da empresa. Ou seja, se o fato dela estar numa rede garante para ela vantagens de preço. Então ela consegue comprar mais barato, né, por estar nessa rede. Então ela consegue ter custos menores devido a preços menores que ela vai pagar. A gente tem as externalidades tecnológicas, que é quando o fato da empresa estar numa rede gera mais inovações, não muda o nível de adoção e difusão de novas inovações, né, o fato da empresa estar nessa rede. E por fim, externalidades de demanda, que é quando o fato de uma empresa estar na rede garante que os produtos dela vão ser mais demandados, né? Ela vai garantir um aumento de demanda por estar nessa rede. Por exemplo, se as empresas fizerem um marketing conjunto, se uma se beneficiar da imagem da outra, é um tipo de externalidade de demanda, né? Então é quando a demanda pelos bens e serviços oferecidos por uma unidade é afetada pela demanda das outras unidades, eu tenho uma externalidade de demanda. Bom, então esses são alguns tipos de externalidade, ou seja, de vantagens, né, que uma empresa tem por estar numa rede. Então, externalidade técnica é quando o fato dela estar numa rede garante aumento de eficiência para ela, garante que suas operações se tornem mais eficientes. Externalidade pecuniária, quando o fato dela estar numa rede interconectada com outras empresas garante vantagens de preços que ela vai pagar. Externalidades tecnológicas, que é quando o fato da empresa estar conectada com outras garante uma maior produção e difusão de inovações. Externalidade de demanda é quando o fato da empresa estar numa rede garante que que os produtos dela sejam mais procurados. Bom, essa é a maneira da gente estudar a rede olhando para as empresas dentro da rede. A gente pode também estudar redes olhando as redes como um todo, as redes de modo geral, as redes de forma mais abrangente. Então, a perspectiva da rede como um todo é focada na rede como um ente econômico específico, ou seja, a gente não vai estudar uma empresa, a gente vai estudar a rede como um todo, como se a rede fosse algo independente, algo que existe por si só, né? Então a gente vai estudar a rede, não os componentes da rede. Então, a análise cai sobre a estrutura e a governança das redes. Então, como as redes estão estruturadas e como elas são governadas. Então, essa a segunda perspectiva de análise de uma rede, que é olhar a rede como um todo.
Então a ênfase recai sobre os processos de estruturação e transformação na rede a partir de estímulos específicos. Então vamos entender isso um pouquinho melhor. Vou começar falando sobre a estrutura da rede. Então uma rede é formada por alguns elementos estruturais, né? Eu já comentei alguns, mas vamos deixar isso um pouquinho mais claro. O primeiro elemento estrutural de uma rede é o nó. Então toda rede tem um nó, né? Que são as unidades básicas que constituem a rede. No caso que a gente vê em economia industrial, né, que a gente está falando de redes interorganizacionais, as unidades básicas que constituem a rede, os nós, são as empresas. A gente pode falar da posição de um nó, né, que é como os diferentes nós se organizam dentro de uma rede. Então, como eles dividem o trabalho dentro da rede. Então, a gente pode dizer que um nó ocupa uma posição mais central, ou seja, ele está no centro da rede. Significa que ela tem várias conexões com vários elementos da rede. Ou a gente pode dizer que um nó ocupa uma posição mais periférica, né? Pode estar mais na periferia da rede, quando ela tem poucas conexões. E para elas, muitas vezes, para ela se conectar com um nó que também está na periferia, ela tem que passar pelo nó central, ela tem que passar pelo centro. A gente fala da ligação, né, que é justamente o que liga os dois nós da rede, então é o canal de comunicação. Então se corresponde a essa conexão entre os nós da rede, né, como se dá esse relacionamento. E a gente pode dizer dos fluxos. Fluxo quer dizer que qual é a direção de comunicação que se dá dentro da ligação, né? Então são os movimentos que ocorrem a partir da rede. Então aqui a gente está falando da direção, né? Da onde que vai, né, a ligação é o canal de comunicação e o fluxo é a direção dessa comunicação entre os dois nós da rede. Bom, falar um pouquinho sobre os fluxos, né? Fluxos são o seguinte: a gente pode dividir os fluxos dentro de uma rede em dois tipos, os tangíveis e os intangíveis. Os fluxos tangíveis são as operações de compra e venda realizada pelos agentes. Então, basicamente, um fluxo tangível pode ser um fluxo de mercadorias, um fluxo de dinheiro, né? Então, as coisas que conectam os dois elementos da rede são palpáveis, né? Então, são transferidos insumos, produtos, dinheiro, são coisas palpáveis. E os fluxos intangíveis, basicamente, correspondem aos fluxos informacionais. Então, às vezes, a troca, a comunicação entre duas empresas não se dá em algo tangível, em algo palpável. Se dá simplesmente em troca de informações. Às vezes, se duas empresas, por exemplo, naquele caso do distrito industrial, que a gente pode ver uma rede. Então, se os funcionários de duas empresas trocam informações, no ponto de ônibus, por exemplo, a gente já pode dizer que existe um fluxo, né, entre as duas empresas, né? Ainda que seja um fluxo intangível, ainda que seja um fluxo não formal, né? Então, geralmente esses fluxos intangíveis, né, eles são de difícil investigação porque não existe um arcabouço contratual, né, não existe o custo de transação, que a gente já viu, né, que regula esses fluxos intangíveis. Então eles acontecem de maneira mais esporádica e mais, ou melhor, não esporádica, eles podem até ser frequentes, né, mas de maneira mais não formal. Essa é a questão. Bom, esses são os elementos estruturantes de uma rede, né? Então a gente tem o nó, a gente tem a ligação, a gente pode caracterizar o nó em termos da sua posição, se é mais central ou mais periférica, e a gente tem os fluxos, né, que são que percorrem as ligações, né? Que eles têm uma direção e podem ser tangíveis ou intangíveis. A rede como um todo, a gente tem alguns elementos, ou seja, a gente tem alguns indicadores para caracterizar a sua estrutura. O primeiro indicador é a densidade. A densidade basicamente relaciona o número de ligações presente na rede e o número máximo de ligações possíveis. Então, uma rede densa é aquela rede que todo mundo está conectado entre si. Eu tenho eu tenho muitas ligações entre todos os nós da rede. Então essa é uma rede chamada uma rede densa. E eu posso expressar isso na forma de um número, né, que eu chamo isso de densidade.
E outra característica da rede como um todo, outra característica estrutural, é a centralização. Eu também posso expressar a centralidade de uma rede. Então, é o quanto alguns pontos concentram um grande número de relações e outros não. Então, será que essa rede tem um centro? Será que ela tem alguns nós que concentram um número grande de ligações e outros não? Então, essa é uma rede mais centralizada. E eu também tenho, que é o caso quando para se conectar dois pontos é necessário geralmente passar por um terceiro, que é esse nó que ocupa o centro. Eu também tenho medidas para se medir essa centralidade da rede. Então aqui são dois exemplos, né? Aqui a gente tem um exemplo de uma rede centralizada, né? Tá vendo que eu tenho um nó central e alguns nós que só tem uma ligação com esse nó central. E do lado um exemplo de uma rede densa, ou seja, que quando eu não consigo muito até eu consigo identificar um centro aqui e alguns nós mais periféricos, mas eu tenho um número muito mais maior de ligações, né? Eu tenho uma questão muito mais eu tenho um volume de ligações muito maior, né, se a rede for mais densa. Bom, a gente já viu a questão da estrutura, né? E quando a gente estuda a rede como um todo, a gente viu, né? Duas questões são importantes, que é a questão da governança e a questão da estrutura. Então a questão da estrutura a gente já viu. Agora vamos ver a questão da governança. E para a gente ver a questão da governança, ou seja, de como as redes são governadas, como elas funcionam, é legal a gente entender um pouquinho os tipos de cooperação dentro de uma rede. Então a gente tem o tipo de cooperação técnico-produtiva, que se relaciona à divisão do trabalho, né, com o padrão de especialização de funções do agente. Então isso quer dizer o seguinte: quando as duas empresas têm funções definidas e elas cooperam em termos de uma empresa faz uma coisa, outra empresa faz outra coisa, e visando aumentar a sua eficiência, né? Então, basicamente, aqui a gente tem as cadeias de suprimento, por exemplo. Então, quando as cadeias de suprimento elas se organizam de forma a cada um fazer uma coisa, de modo a rede como um todo, toda a cadeia de suprimento se tornar mais eficiente, né? Então, até tem uma máxima, né, quando a gente fala que agora a competição não se dá mais entre empresas, se dá entre cadeias, né? Porque as empresas precisam se interconectar, precisam trocar informações. Então esse tipo de cooperação visando a eficiência da cadeia como um todo, a gente chama de uma cooperação técnico-produtiva. Se relaciona à especialização e à divisão do trabalho, o que cada um vai fazer, de modo a rede como um todo se tornar mais eficiente, todo mundo conseguir produzir de forma mais eficiente, com menores custos, e chegar o produto na mão do consumidor de maneira mais rápida. A gente tem outro tipo de governança, né, que é a cooperação interorganizacional, que é quando as empresas se unem e eu tenho uma questão hierárquica. Então eu tenho, por exemplo, um chefe que gerencia, uma empresa que é a líder dessa rede e que é responsável por tomar as decisões. Então, por exemplo, um exemplo que me vem à mente aqui são cooperativas, né? Cooperativas são pequenos produtores que se unem dentro de uma cooperativa de modo a fortalecer, né, a elas juntas se tornarem mais fortes. Mas elas têm a cooperativa ela tem uma estrutura organizacional, né? Ou seja, ela funciona por si própria e ela tem um governante, um presidente, e ela toma decisões, né, visando toda a rede, né? Então toda a rede passa por essa estrutura central que é a cooperativa. Então essa cooperação interorganizacional geralmente se dá em redes bastante centralizadas, né? Enquanto a cooperação técnico-produtiva não necessariamente, às vezes pode ser uma rede mais linear. E a gente tem as redes de cooperação tecnológica, né, que é quando as redes elas se unem visando o fortalecimento do potencial inovativo. Um exemplo que me vem à mente aqui que algumas empresas, né, dos mais variados setores estão tentando desenvolver o primeiro carro autônomo, né? E
E essas empresas que estão tentando desenvolver o carro autônomo, elas se unem, né, e trocam informações visando um projeto conjunto de um carro autônomo. Então, existe essa troca de conhecimento, essa troca de, de experiências visando o estabelecimento desse potencial inovativo comum. Então, redes desse tipo tendem a ser mais densas, né? Porque a troca de informação tem que se dar de maneira mais forte. Né? Então, cooperação tecnológica é cooperação que visa alguma inovação, um novo produto. Né? Então, cooperação técnico-produtiva, né? Eu já falei um pouquinho, mas vamos detalhar um pouquinho mais. Visa o aperfeiçoamento da logística interna da rede. Então, quanto mais complexa, maior a necessidade de coordenação. E os objetivos é eficiência operacional, ou seja, que a empresa tenha economias de escala e escopo, aumento da qualidade da produtividade. Então, por exemplo, basicamente entre fornecedor e empresa focal. Né? Então, por exemplo, seria legal eu receber um grande suprimento em determinada data porque eu consigo operar com economia de escala e reduzir meus custos. Né? Então eu posso combinar com outra empresa como ela vai, com os meus fornecedores, como eles vão organizar as operações deles de modo a me fortalecer. Né? Ou aumentar com mais qualidade, com mais produtividade. Né? Então, essa questão da eficiência é um objetivo interessante da cooperação técnico-produtiva. Outra questão, né, eu até comentei um pouquinho disso, é a flexibilidade. Ou seja, quando eu tenho uma cooperação técnico-produtiva bem azeitada entre as empresas, né, a empresa consegue ser mais flexível, consegue responder melhor às demandas de mercado, consegue responder melhor pedidos dos consumidores, né, quando eu tenho uma rede de cooperação técnico-produtiva. Então, isso vai me dar mais velocidade na resposta às mudanças de mercado. A cooperação interorganizacional, né, elas podem ser baseadas em contrato, né, ou numa confiança mútua, mas basicamente elas são redes mais hierárquicas, né, e centralizadas. Então eu preciso ter mecanismos de resolução de conflitos, ou seja, eu preciso ter um ente central que resolva conflitos, que estimule a cooperação. Né? Então os objetivos é aumentar a coordenação entre os entes dessa empresa, né? Ampliar a capacidade de enfrentar a estabilidade ambiental. Então muitas vezes empresas pequenas, né, principalmente produtores rurais, assim, eles podem estar muito sujeitos, por exemplo, a questões climáticas, a questões. Então, às vezes, elas fazerem parte de uma rede, né, de proteção ajuda elas a sobreviverem a essa instabilidade ambiental. Né? E a cooperação tecnológica se dá por meio da livre circulação de conhecimentos e informações, né, e visa o estabelecimento de um processo de aprendizado coletivo visando uma inovação, visando algo novo, né, visando o surgimento de algo novo. Então, basicamente, os membros têm que saber identificar e processar informações relevantes. E eu preciso aglutinar competências, né? Eu preciso uma rede de inovação, né? Como eu citei lá o exemplo do carro autônomo, eu preciso ter empresas que colaborem, que troquem informações, que tenham múltiplas competências e que as informações possam circular livremente. Por isso que redes densas tendem a ser mais interessantes para esse tipo de governança que vive uma cooperação tecnológica. Então são alguns exemplos, assim, não dá para explorar esse tema da rede, né? Ele daria um curso por si só, mas algumas questões básicas, né, sobre redes de empresa, né? Então algumas questõezinhas, né? O que é uma rede? E o que é uma rede de empresas? O que é uma externalidade da rede? Quais os tipos existentes? Quais os principais elementos estruturais de uma rede? O que é a densidade e centralização de uma rede de empresas? Quais são os tipos de ligação e fluxo existentes dentro de uma rede? Quais são os tipos de cooperação entre as empresas de uma rede? Qual é o objetivo de cada um? Que é uma rede tecnológica. Então, basicamente, é isso. Obrigado e até a próxima.